Vamos agradecer a Jesus por estarmos juntos, vamos agradecer aos benfeitores amigos que tanto nos amparam, nos orientam, nos assistem, e vamos agradecer por estarmos vivos, bem de saúde, caminhando da forma que nos é possível nesse processo evolutivo, que possamos sempre ter a certeza do amparo espiritual e da proteção divina, para que a nossa evolução se faça de uma forma cada vez mais tranquila para nós, pelo aprendizado, por aprendermos a transformar tudo na nossa vida em ferramentas evolutivas. E a gente vai falar sobre educação de família, sobre educação de filhos, né? E é interessante nós pensarmos quem são nossos filhos, né? Porque tem um livro, inclusive, do Hermínio Miranda, que chama Nossos Filhos São Espíritos? Interrogação. E eu gosto muito de pensar sobre isso, porque quando nós vemos uma criança, a gente sempre acha que ela é um ser indefeso. E muitas vezes, de um modo geral, a gente esquece que aquela criança é um espírito com uma historicidade como todos nós. Da mesma forma que nós, ela tem um passado. E ela nasce criança, indefesa, precisando ser alimentada, amamentada, cuidada, exatamente para despertar em nós o carinho, a atenção e o cuidado para com ela. Quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que é intitulado Honra a teu pai e a tua mãe, nós encontramos algumas informações muito interessantes quando se trata de família e de filhos, né? Tem um texto sobre piedade filial, tem um outro texto sobre quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que é uma frase de Jesus, a gente vai falar sobre isso. Fala um pouco sobre parentesco corporal e espiritual, e tem um texto de Santo Agostinho que eu gosto muito sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então é interessante porque quando Hermínio Miranda fala no livro dele que nossos filhos são espíritos, ele está nos dizendo que nós não geramos os nossos filhos, nós geramos os corpos que os nossos filhos, né, que os espíritos que vão encarnar como nossos filhos vão usar nessa trajetória. Nós não geramos o espírito, nós geramos apenas o corpo físico. E nesse gerar o corpo físico, nós passamos características físicas, não morais. E tudo isso fica muito interessante quando nós nos pomos a pensar sobre como as coisas caminham. Por quê? Porque essa criança que nasce pequenininha, miudinha, né, miudinha com seus 3, 4, né? Tem criança que nasce com 5 quilos, tem criança que nasce com 2, independentemente do tamanho, ela é completamente indefesa fisicamente, mas ela é um espírito que está encarnando para fazer a sua trajetória evolutiva da mesma forma que nós. Ora, dentro desse processo todo, a gente começa a perceber desde cedo que aquela criancinha tem tendências. Tem criança que é birrenta, tem criança que é chorona, tem criança que é bem-humorada, tem criança que é calma. E essas características não são passadas por nós, são características daquele espírito que está encarnando. Então, como cuidar dessa criança, como educar essa criança, se nós não lembramos neste momento das nossas relações com ela e nem de por que ela está encarnando como nossos filhos, nossa filha, nosso filho, né? Por que esse espírito está entre nós? Nós, graças à lei divina e à bondade divina, nós não lembramos o que nos une em termos de família material.
Por que que nós nascemos na família que nascemos, por que nós nos relacionamos com a família que temos, quais são os vínculos, nós não sabemos, mas é a família ideal para nós evoluirmos dentro daquilo que viemos trabalhar nessa encarnação. Então, dentro desse conceito, é interessante, por quê? Porque essa criança foi colocada sob o cuidado dos pais, daqueles pais específicos, não por um acaso. Primeiro por aí, não é acaso. Há uma aceitação do espírito reencarnante e há uma aceitação dos pais, que aceitam receber aquele espírito como seu filho. Não obrigatoriamente os laços que nos unem são os laços do que aqui no Evangelho está dito como família espiritual. Às vezes são elos, são vínculos que não são tão bons assim. Nós podemos ter um passado de cumplicidade em situações pouco recomendáveis, né? E nós vamos estar juntos na encarnação para podermos evoluir juntos e aparar as arestas dos nossos relacionamentos. Então, aquela criança que vai estar sendo colocada sobre a nossa responsabilidade, ela, como eu disse, tem as tendências dela. Ela é um espírito imortal com toda uma história, com conquistas, com aprendizados realizados, mas também com arestas a serem aparadas, com situações a serem buriladas, com virtudes a serem desenvolvidas, ou seja, um passado de incorreções também, de equívocos no seu desenvolvimento. E essa história vai fazer com que a nossa responsabilidade seja tentar ajudar esse espírito a caminhar de uma forma mais segura, mais efetiva. Então, isso vai acontecer e vai exigir de nós que a gente busque sempre a atenção da educação. O que isso significa? A pessoa só muda, qualquer pessoa, inclusive eu e todos vocês, só mudamos quando nós achamos importante mudar. Então, aí tem gente que há uma teoria que diz que ninguém educa ninguém. A pessoa se educa sozinha com base nas informações que recebe, nos exemplos que absorve. Mas a educação vai ser feita pela própria pessoa. O que significa isso? Meus pais me passaram uma série de valores, que são os valores deles, que se somam aos meus valores. E eles me deram exemplos positivos, né? Porque eu falo que todos nós damos exemplos o tempo todo, mas nem sempre os exemplos que nós damos são aqueles que devem ser seguidos. E isso vale também para os pais, porque nem sempre o exemplo que os pais dão é aquele que deve ser seguido, mas é um exemplo. E dentro desse exemplo, a gente vai percebendo que nós combinamos ou não com alguma coisa, conforme nós vamos nos desenvolvendo. Então, os pais precisam estar atentos para orientar aquele espírito reencarnante desde o início, inclusive, a própria ciência fala isso, que desde que está grávida, a mulher consegue já dialogar com aquele feto, com aquela criança em desenvolvimento. A ciência diz isso, mas o espiritismo também diz isso, né? E o espiritismo diz isso desde o século XIX. A ciência diz isso muito recentemente. E nesse processo de diálogo, nós podemos começar, desde muito cedo, orientar aquele espírito para que ele tenha valores éticos e morais que o ajudem a ser um cumpridor da lei divina o melhor possível. Então, nessa passagem de conhecimento e de informação, nessas orientações, o espírito vai começar a selecionar
essas informações. Como a gente não lembra do nosso passado, fica até meio fácil ser influenciado pelos pais. E aí a gente vai ver que na educação dos filhos, os pais são muito responsáveis pelas influências que vão passar, porque esses exemplos é que são fundamentais. Eu sempre brinco com uma coisa, quando eu falo de educação, que é a história de não mentir. Todo mundo, quando era pequeno, ouviu dos seus pais que não se deve mentir. E eu estou para encontrar uma pessoa que nunca tenha falado minha verdade. Eu não estou dizendo que falou uma mentira, eu estou dizendo que falou uma inverdade, ou seja, deu uma mascarada na verdade, às vezes até para a verdade ficar mais suave. Tem o pessoal que diz que tem uma mentira benevolente, generosa. Para mim, mentira é mentira. Isso não significa que eu não minta, né? Mas, então, todo mundo fala para o filho, não minta. Não pode mentir. Aí bate alguém na tua casa, ou alguém telefona, você fala assim para a criança, diga que eu não estou. E a criança vai ficar com essa informação e não vai entender. Porque se não é para mentir, como você está dizendo para essa criança dizer que você não está se você está? Essa é uma forma relacionada à educação. Como que nós fazemos essas coisas, né? E fazemos mesmo. E não fazemos por maldade nem por irresponsabilidade. Nós fazemos por N motivos que não têm obrigatoriamente nada de ruim por trás disso, mas que mostra apenas que nós não somos tão corretos como nós vamos ser um dia, mas que nós estamos a caminho. Aí essa criança, que você disse para ela dizer que você não estava, pega, chega no telefone ou na porta e fala assim, olha, minha mãe ou meu pai mandou te dizer que ele não está. E aí o que você faz com a criança, né? Porque a criança se desmascara nesse momento, né? Te deixa numa situação delicadíssima. E aí você vai repreender a criança por ela ter dito a verdade. Porque é impossível que não se repreenda, né? Porque você não quer que saibam que você está em casa. Não importa por que motivo, você pode estar de pijama, você pode estar tomando, você pode estar fazendo um monte de coisa. E você não quer, naquele momento, ser incomodado. Ou você não quer ver aquela pessoa. Não tem nada de errado nisso. O complexo é você pedir para uma criança, para quem você sempre disse para não mentir, e que você pode já ter repreendido inúmeras vezes por ela ter mentido para você, você pedir para essa criança falar uma inverdade para outra pessoa. E aí a criança vai começar a ficar em dúvida, porque daí você fala assim, ah, não, mas tem mentira que pode. E a criança, como que ela vai saber a mentira que pode e a mentira que não pode? Eu sei que é um exemplo que parece muito bobinho, mas se nós pegarmos e começarmos a pensar nos efeitos desse tipo de orientação, porque tudo que nós falamos e fazemos serve de exemplo e serve de orientação. Como que vai se desenvolver essa criança? Ela pode começar a achar que o valor do que ela acha ou não que deve ser dito é dela, não é teu. Então, ela pode começar a cometer pequenas mentiras até para se divertir. E aí a coisa vai ficando muito difícil, porque nós corremos o risco, hoje em dia, de falar para uma criança não mentir, ela fala assim, mas eu minto porque você me ensinou. Você me disse aquele dia para falar que você não estava em casa. E aí, gente, vai ficando difícil para nós, não para aquele espírito, porque, na verdade, nós não estamos passando para aquele espírito as informações morais e éticas que nós nos comprometemos a passar. Nós estamos passando o que é possível dentro da condição em que estamos. E esse espírito vai trabalhar com essas informações da forma que é possível para ele. E ele tem um passado que, de repente, combina um pouco com o nosso, por algumas tendências. Tanto que se fala, filho de peixe, peixinho é, não obrigatoriamente, porque nós vemos
pais muito éticos, muito moralizados, com filhos nem tanto. E também vemos muito o oposto, né? Pais que não são éticos nem moralizados, com filhos que servem de exemplo de comportamento moral. Isso não é genético, é aí que a gente começa a perceber a origem divina de cada um. É nesse ponto que nós começamos a ver o que significa essa frase, que nossos filhos são espíritos. E aí nós começamos a perceber o sentido de uma frase de Jesus, segundo os seus apóstolos, que é bastante criticada, que é: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus estava numa reunião com seus apóstolos e com mais algumas pessoas, e chegam para ele e falam assim: ó, sua mãe está aí fora. Jesus não perdia a oportunidade de dar lições, de ensinar, de orientar as pessoas. E aí ele olha para aquele grupo e fala assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem a vontade do Pai. Ou seja, que cumprem a lei divina. A gente diz, eu digo muito, que Jesus é meu irmão mais evoluído. Mas eu ainda não fiz por merecer essa irmandade. Eu estou a caminho, um dia eu vou estar próxima a ele. Mas eu sei que, mesmo estando distante, ele é evoluído e ele olha por mim. Por menos que eu consiga me aproximar dele ou olhar para ele. Não é, porque olhar por ele eu não tenho nenhuma condição. Mas eu tenho condição de olhar para outras e por outras pessoas. Eu tenho condição de dar exemplo permanentemente, no trânsito, no trabalho, no supermercado, no shopping, né? Abrir o shopping, está todo mundo indo às compras, é isso? Então, nesses momentos todos, nós damos exemplo. Nesse momento que nós estamos vivendo de aconchego no nosso lar, para evitarmos a contaminação, e mesmo assim, muita gente se contamina, mesmo não saindo de casa, por N motivos, né? É legal para nós pensarmos como nós estamos passando esse período. Que exemplo nós estamos dando para as pessoas sobre essa nossa fase de reclusão? Sobre a nossa fase de interiorização, porque este momento é muito propício para nós avaliarmos os nossos comportamentos, para nós avaliarmos que exemplos nós temos dado, como nós estamos vivendo, como nós estamos evoluindo, como nós estamos educando os nossos filhos também, mas principalmente que valores positivos nos foram passados na nossa vida pelos nossos pais e que, de repente, nós não demos importância a vida toda. Pessoas como eu, que já passaram dos 50 há muito tempo, é normal a gente ouvir as pessoas falando assim: ah, se eu tivesse ouvido o que meus pais me falaram quando eu era jovem, minha vida estaria de outro jeito. Bom, mas você não ouviu. Agora, o que você pode fazer neste momento com essa convicção? O que você pode fazer agora com relação aos conhecimentos que você recebeu dos seus pais naquela época e que você não deu importância? Porque para nós evoluirmos, esse papel de rebelde, não de revoltado, né? Revolta não ajuda ninguém a evoluir, mas a rebeldia nos leva a descobrir novos caminhos, às vezes mais tortuosos, às vezes um pouco mais tranquilos, mas a rebeldia faz parte desse processo evolutivo. Então, a gente não aceitar muitas coisas que nos são ditas fazem parte. Agora, é muito legal ver que a hora que nós temos filhos, muitas vezes nós esquecemos que nós somos rebeldes, nós esquecemos que não gostávamos dos palpites da nossa vida. E aí, nós temos que dar para os nossos filhos as orientações que nós temos e que recebemos, que tem relação com os nossos valores.
E nós vamos fazer um papel muito parecido com o papel dos nossos pais. E é óbvio que os nossos filhos vão fazer um papel muito parecido com o que foi o nosso. Só que tem uma coisa muito interessante no processo. De um modo geral, quando se tem filho, esquece-se muita coisa que fez, porque é muito difícil você falar para alguém não fazer alguma coisa que você fez, sabendo que não era apropriado para o seu desenvolvimento. Você não vai falar para uma criança, né, que você respondia torto para o seu pai, para sua mãe, que você não aceitava as orientações do seu pai ou da sua mãe, porque você quer que teu filho aceite as suas orientações. Como você vai dizer que o teu exemplo era na contramão de tudo aquilo? Mas nós precisamos estar cientes que dos nossos filhos podem ser na contramão das nossas orientações. Porque todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo e evoluindo da mesma forma, meio atabalhoada, meio equivocada. Mas como eu disse aqui, né, quando fala desse texto da ingratidão dos filhos, do Santo Agostinho, que eu disse que eu gosto muito para vocês e recomendo a leitura, olha, é capítulo 14, item 9. Santo Agostinho nos fala aqui que a ingratidão é um fruto do egoísmo. E revolta sempre os corações virtuosos. Por quê? Porque por mais desinteressado, porque daí fala assim, não, mas como? Né? Eu não faço isso para ter retorno. Nós ainda não estamos no processo evolutivo de fazermos as coisas sem interesse. O nosso interesse pode ser melhorarmos, mas é um interesse. Pode ser evoluirmos, mas é um interesse. Então, quando a gente quer se dar bem com as pessoas, nós não queremos não nos dar bem com as pessoas. Então, se nós fazemos de tudo para um relacionamento ser positivo e nós não somos bem-sucedidos, em família, com os nossos filhos, com quem quer que seja, nós achamos, às vezes, que as pessoas são ingratas. Mas será que nós também nunca fomos ingratos com ninguém? Que exemplos nós demos, né? Damos usualmente para as pessoas nos nossos relacionamentos, porque os nossos filhos vão absorver isso. E nesse texto ele diz o seguinte: que os pais são como um jardineiro que vai podando as suas plantas para tirar o melhor proveito e embelezar essas plantas. E ele diz o seguinte: que se os pais fazem tudo para os seus filhos darem certo, para os seus filhos serem melhores, se desenvolverem, evoluírem, e não consegue ser bem-sucedido, deve pensar que esse processo tem relação com esse espírito, não com nós. Porque se nós fizemos, é o que diz Santo Agostinho, tudo o que nós podíamos para aquele espírito ser melhor encaminhado, nós, quando desencarnarmos, receberemos a resposta do que nós fizemos. Mas que se nós não fizermos tudo o que podíamos, de uma certa forma, nós merecemos o que estamos passando. Claro que esse merecimento, nós temos que tomar um pouco de cuidado. As palavras não são bem essas. Eu estou passando para vocês a ideia de Santo Agostinho. As palavras não são exatamente essas, mas é muito interessante, né? Eu falo muito, muito interessante, muito legal, porque eu acho que tudo é muito interessante, muito legal no nosso processo evolutivo mesmo, tá, gente? Eu acho que evoluir, que viver é muito bom, é muito interessante. Porque se a gente não tiver paixão pela nossa evolução, e a paixão que eu falo aqui é positivo, não é uma paixão física, é uma paixão moral, é a vontade de sermos melhores. Se nós não tivermos isso em nós, a nossa evolução vai ser muito lenta. Então, nós precisamos começar a ter bom ânimo, disposição, alegria para evoluirmos. Então, se a gente não deu tudo o que podia, deu de exemplos de orientação. A gente não está falando aqui de nada material.
de absolutamente nada material, nem de escola, nem de aprender um monte de idioma, de nada disso. Nós estamos falando de exemplos e orientações morais e éticas. É isso. É esse o papel dos pais, é dar àquele espírito reencarnante orientações que o ajudem a evoluir como espírito. E mesmo que dê esse merecimento, como eu estava dizendo, ele tem relação com ferramentas evolutivas. Se eu preciso aprender algumas coisas, de modo geral, a gente não aprende com facilidade, a gente aprende com dificuldade. Porque quando as coisas estão fáceis, a gente para de aprender, a gente relaxa, repousa, esquece, né? Então, de vez em quando, vem umas chacoalhadas, que é o movimento da lei do progresso tentando nos impulsionar a avançarmos mais rapidamente. E aí a gente começa a entender uma série de coisas que acontecem na nossa vida. E o merecimento é o que eu preciso para evoluir. Não é o que eu quero para a minha vida, é o que Deus, através da sua lei, sabe que é necessário para mim para que eu evolua mais rapidamente. Então, nem sempre o que nós pedimos, nós recebemos, mas nós recebemos aquilo que nós merecemos para evoluirmos. Então, os filhos e os pais que nós temos são resultado desse jogo, dessa lei, desse merecimento. Então, ele diz que se nós fizermos tudo possível, nós vamos receber as benesses divinas. Mas, se nós não fizermos todo o possível, nós já recebemos o nosso pagamento. Então, eu me pergunto sempre, quando eu lembro dessa parte de Santo Agostinho, se eu faço todo o possível. Eu sempre chego à conclusão que não. Primeiro, porque eu não conheço os meus limites. Nós não sabemos do que nós somos capazes. A ciência nos diz que nós usamos muito pouco da nossa inteligência e do nosso cérebro. Ora, se nós não conseguimos usar acho que nem 30% da nossa capacidade intelectiva, qual é a nossa capacidade? 70% a mais? 70 pontos percentuais a mais, não é 70% a mais, é 70 pontos percentuais a mais. Quanto é isso? Não sei. Então, o que é fazer todo o possível? Sinceramente, meus amores, eu não sei, mas eu sei que é fazer mais do que eu faço. Porque o que eu faço não é tudo o que eu posso fazer. Porque Jesus disse isso, quando ele falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque ele não fez tudo o que ele podia. Ele fez o que as pessoas daquela época, e olha lá, né, meio, suportariam ou conseguiriam absorver. Na verdade, ele fez muito mais do que isso, porque até hoje nós estamos tentando absorver e entender o que Jesus fez e como ele agia. Então, ele já fez muito mais do que era compreensível passados 2000 anos. E quanto nós podemos fazer? Em potencial, tudo o que ele fez e muito mais. Mas neste preciso momento, o que nós podemos fazer? Será que nós sabemos o tamanho disso? Será que nós temos ideia de quanto podemos despender da nossa energia, do nosso amor, da nossa confiança, da nossa caridade, da nossa compreensão para com o outro, da tolerância de tudo isso? Ou, de um modo geral, nós fazemos o que dá. E aí nós começamos a arranjar desculpas para as coisas que não dão certo. E eu não estou falando isso só com relação à educação de filhos, eu estou falando isso com relação ao nosso processo evolutivo, porque nós somos filhos que fomos educados por outros espíritos, nós somos espíritos que reencarnamos como filho de uma família e que tivemos filhos e que fomos educados, ou seja, é um ciclo, que é o ciclo da vida no corpo físico, que vai nos conduzindo nesse processo evolutivo.
E o meu, tudo que eu posso fazer, como eu não sei o que é, eu faço o que dá. E aí, o que eu recebo de volta? O que é possível para o outro. E por isso, às vezes, nós ficamos. Há pessoas que são eternamente, é um exagero meu, né? Desculpa, mas é um erro doutrinário, inclusive, é um equívoco, mas é assim: é a encarnação inteira, a pessoa é insatisfeita, porque nada a satisfaz, nada é suficientemente bom para ela. Nós temos filhos assim, nós temos primos assim, nós temos pais e mães assim, nós temos tios, amigos, colegas de trabalho. Todo mundo conhece pessoas que são insatisfeitas, completamente. Nada está bom para elas. Tudo tem defeito. Por quê? E o que ela faz para mudar? O que é possível? É legal pensar nisso, porque a gente começa a ver que cuidar desse espírito que encarnou entre nós, para o qual nós geramos um corpo físico, com características necessárias para o processo evolutivo dele, nem sempre é simples. Porque, primeiro, quais são as necessidades dos nossos filhos? Será que nós sabemos? Ou nós partimos do princípio que as necessidades deles são aquilo que nós achamos que eles precisam. E, de repente, não é o que eles precisam. Eles querem outras coisas. Como fazer este diálogo? Como chegar a essas conclusões? Como deixar, seguindo esse conceito que eu falei, que cada um se eduque, como orientar um ser para que ele se autoeduque com a orientação que eu deixei positiva? É um dilema, e é um dilema que nós estamos aqui para resolver pela experimentação nos relacionamentos. Pela forma como nós vamos nos relacionando com os outros. Porque uma pessoa que não tenha filhos, ela tem primos, ela tem filho de parente, ela pode ser madrinha de alguém, ela tem os primos com filho, todo mundo convive com criança de alguma forma. E no momento que nós estamos convivendo com uma criança, nós somos o exemplo para essa criança. E que exemplo nós estamos dando? O melhor? Nós estamos mostrando o melhor de nós ou nós estamos vivendo como nós queremos e a criança vai absorver o que ela quiser? A gente vê muito isso quando se fala de educação religiosa para as crianças. A gente ouve as pessoas falarem que não, eu não indico, não, porque um dia, quando ele estiver grande, ele escolhe. E aí eu sempre pergunto para essas pessoas: ele escolhe com base no quê? Porque eu fui criada dentro do centro espírita, participando da evangelização, da mocidade espírita, eu fiz toda essa trajetória. E eu sei o quanto a educação que eu recebi dentro da casa espírita, o estudo da doutrina, o estudo das passagens do Evangelho de Jesus, desde a minha infância, eu sei o quanto isso me ajudou na minha adolescência a fazer menos besteira do que eu poderia ter feito. Porque eu sempre lembrava das histórias que eu tinha ouvido e dos estudos que eu fazia na mocidade espírita, me lembrando que eu sou um espírito imortal responsável pelas minhas decisões e que eu não posso responsabilizar outra pessoa. Não importa se você leva a criança na evangelização espírita, no catecismo, na escola da Bíblia, na igreja evangélica, não importa, mas que orientação você está dando para ela? Porque a escola formal não tem o papel da educação moral, ela tem o papel da educação formal. Ou seja, ela capacita a pessoa para a vida profissional, para a vida material. Quem dá código ético, moral e valores é a família e as instituições que se chamam religiosas. Por menos que o espiritismo seja uma religião convencional, ele trabalha com um código moral que é cristão.
E esse código moral é passado para a criança na evangelização. E nós podemos passar na nossa casa através do evangelho no lar, por exemplo. Existe, não sei se vocês sabem, o Evangelho segundo o Espiritismo para criança. Tem algumas edições que você compra pela internet, que são os textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem também Bíblia com linguagem para criança. Então, é interessante nós sabermos isso. Ensinar a criança a orar, ensinar a criança a se fortalecer espiritualmente. Isto é educação espiritual, moral, ética, porque são esses valores que vão ajudar esse espírito na hora que ele tiver que tomar algumas decisões, na hora que ele tiver que escolher entre usar droga ou não usar, entre beber ou não beber, entre brigar com um coleguinha na escola ou não brigar. São esses valores que são aqueles que a família deve passar. Quanto essa pessoa vai ganhar, que profissão ela vai ter, isso é vida material. Essas são escolhas do cotidiano. Mas a escolha e as conquistas do espírito é aquilo que ela vai levar. Então, o nosso papel como educadores, como pais, como seres humanos, como espíritos imortais, é passar para o outro aqueles valores que, como disse Jesus, a traça não rói, nem o tempo corrói. São os valores que nós vamos levar para toda a nossa imortalidade. É o bem, é a caridade, é a fraternidade, é a solidariedade. É isso que vai ficar. E aí nós precisamos começar a aprender a agradecer pelas dificuldades, porque agradecendo pelas dificuldades, nós também estamos mostrando para esses espíritos em início de encarnação que a vida não é feita de sims, que a vida tem nãos, e que esses nãos nem sempre são suaves. Quem me conhece sabe que eu não tenho filhos, mas eu tenho mãe, eu fui educada, e eu tenho uma família muito grande. E é muito legal ver como isso caminha. Eu tenho a sorte de ter encarnado numa família que 90% é espírita, no mínimo há 3 gerações, e que todos nós frequentamos a evangelização espírita e fomos de mocidade. Então, isso ajudou muito a evolução do grupo familiar. Quando eu falo da família, eu estou falando também dos parentes, porque é tudo muita gente. Então, sempre tem muita criança. E é muito interessante perceber alguns comentários que as crianças fazem para nós e que nós olhamos e falamos assim, é coisa de criança. Não, meus amores, não é coisa de criança. É coisa de espírito em evolução que está nos alertando que nem sempre o que nós estamos fazendo é o mais apropriado para a educação moral dela. É isso. Então, recomendo que vocês leiam o Evangelho, espero ter contribuído com a reflexão e que façamos essa reflexão sempre na nossa vida. Qual é o limite do que eu posso fazer? Quando eu digo limite do que eu posso fazer, é a minha capacidade de trabalho, é a minha capacidade evolutiva. Quanto eu posso me dedicar ao outro, quanto eu posso me dedicar ao meu processo evolutivo. Eu tenho a consciência que eu não me dedico, nem me dediquei a essa encarnação inteira o suficiente. Mas eu, às vezes, tenho que fazer um pouco mais do que o suficiente. Mas, de um modo geral, faz-se o suficiente. E a vida dá conta de nos chamar para a gente ultrapassar esses limites que nós nos impomos sem serem os nossos limites. Então, vamos pensar sobre isso e aproveitar essa quarentena para tentar analisar que limites nós podemos, daqui para frente,
milímetro na frente quando se fala da nossa evolução moral. É esse o convite, é esse o convite de Jesus para nós, porque quando ele fala que será irmão dele e mãe dele, todo aquele que cumprir a lei divina, é o convite que ele nos faz. E esse convite é verdadeiro, porque só existe o bem e a evolução. Todo o resto passa. Tudo que não é o bem e a evolução fica. Então vamos, com confiança, caminhar a passos mais rápidos. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela audiência, e vamos então encerrar aqui a nossa conversa. Eu acho que eu estourei um pouco tempo, me desculpem. Vamos encerrar a nossa conversa rogando a Jesus e aos benfeitores que nos assistem fortalecimento espiritual para podermos avançar com passos mais seguros, para podermos avançar com mais confiança, sabedores que tudo que é importante para a nossa evolução nos acontece para que avancemos com um pouco mais de rapidez. Vamos pedir bom ânimo, sustentação e vamos lembrar que todos eles estão sempre à nossa disposição. Nós é que nem sempre estamos disponíveis a receber as orientações que eles nos passam através da inspiração. Vamos procurar estar mais atentos às recomendações que nos dão para agilizarmos o nosso processo evolutivo e para lembrarmos que somos criação divina e que, da mesma forma que nós devemos respeito aos nossos pais e às nossas mães, aos nossos avós, nós devemos respeito a Deus como nosso Criador. E o respeito a Ele nós mostramos e comprovamos através do cumprimento da sua lei, da aceitação da sua lei, que envolve o respeito a si próprio e ao outro, ao meio ambiente, cuidando dos nossos pensamentos, para que criemos uma atmosfera mental cada vez mais positiva. Obrigada a todos, obrigada aos benfeitores do CCDPE, que tanto favorecem o nosso trabalho, obrigada aos meus pais, aos meus primos, aos meus tios, aos meus avós e a todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, me ajudaram a chegar aqui onde estou, com o exemplo e com as orientações que me deram. E muito obrigada a vocês por estarem disponíveis para que dialoguemos. Tem uns recadinhos aqui, eu vou responder a todos depois, e muito obrigada a todos vocês. Beijo grande e sucesso! E ele não conseguiu entrar, né? Não sei.